Olá a todos, quero compartilhar com vocês hoje a leitura das obras completas de Freud. Nós já comentamos primeiro volume das obras completas, com as cartas e as primeiras especulações. Também compartilhamos o segundo volume, onde a gente percebe uma formação de um corpo melhor de teorias, de análises já de alguns casos, partindo já de exemplos e coisas assim. E agora eu quero compartilhar Obras Completas, o volume 3, que trata de publicações de 1893 a 1899, onde a gente já tem uma dedicação maior de Freud a uma pesquisa, uma curiosidade, a uma busca mesmo de entender o porquê daquelas doenças, daquelas situações. Então a gente tem no começo um obituário a Charcot, médico que primeiro influenciou Freud nessa busca por respostas para os casos de histeria. E nesse obituário a Charcot, ele está escrevendo em honra ao médico após a morte desse médico. Então ele começa a descrever como foi muito importante para ele participar dos estudos com este médico na França e como ele fez um estudo inovador sobre a histeria. Foi talvez o primeiro a olhar para a histeria com um olhar médico, né, com seriedade, e não como se fossem apenas manifestações diabólicas, espirituais, ou mesmo falsificações das pessoas, né, como se elas estivessem simulando tudo aquilo para fugir de problemas. Depois nós temos um texto sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos. Lá a gente tem a teoria do Freud sobre os traumas que geram somatizações específicas e como que é isso, né? Então, até aquele momento, Freud ainda pensava da seguinte maneira, que a histeria surgia do recalcamento de memórias antigas, de traumas que foram vividos na infância e que agora começavam a fazer sentido após a puberdade. E por isso o consciente reprimia aquele conteúdo, mas que acabava aparecendo em sintomas histéricos. Então ele explica isso, ele explica esse mecanismo psíquico do recalcamento do trauma passado, de como a mente está fazendo todo um esforço para que aquilo não venha à tona novamente. Depois nós temos um texto sobre as neuroses de defesa, e aqui é bem interessante, ele fala sobre histeria de retenção, em que a pessoa estaria guardando aquela memória, recalcando aquela memória de abuso, aquela memória do trauma sexual. Mas teria também uma histeria hipnoide, em que a pessoa, no momento do acontecimento, entrou num estado hipnoide de desligamento, de negação. Hipnoide nesse sentido mesmo, né, de quase inconsciente. E uma histeria de defesa, onde a memória traumatizante está sendo afastada. Então, algumas especulações dele sobre essas possibilidades dentro da mente. E ele também chega a falar um pouquinho sobre a psicose alucinatória, né? Como uma fuga da mente para não viver aquilo, cria uma outra realidade, alucina, cria uma outra versão. Depois nós temos um texto sobre obsessões e fobias, também muito interessante. A obsessão como um estado de dúvida, insegurança total, em função do que aconteceu no passado, das recriminações a si mesmo no passado. E aí o que acontece? A pessoa recrimina o que ela fez e tenta apagar aquilo, né? Jogar no inconsciente. E aí ela fica então numa constante observação de si mesma, uma constante vigilância de si mesmo, com dúvidas sobre tudo que está acontecendo à sua volta. Mas a dúvida maior é sobre a própria capacidade da pessoa de fazer o que é certo, de fazer o que ela considera aceitável, do que a sociedade à volta dela considera aceitável. E aí, essa obsessão por criando algumas manias, algumas dúvidas absurdas, servem na mente para desviar do foco original, para que a mente não precise pensar na real fonte da obsessão, que é a recriminação de algum ato lá no passado, que a pessoa carrega em sua memória. E as fobias, ele faz essa distinção das obsessões e das fobias, mostrando que as fobias são medos
pontuais de aspectos verossímeis, né, reais, e não relacionados a uma associação de uma representação do passado. Depois nós temos um texto que o título dele é Sobre os fundamentos para destacar da neurastenia uma síndrome específica denominada neurose de angústia. Então aqui ele explica a neurastenia como esse cansaço excessivo que também teria origem num aspecto sexual, em que a pessoa vai buscar satisfação sexual na masturbação compulsiva e por isso vive esse constante cansaço e insatisfação, porque a masturbação não seria a descarga adequada para o pulso sexual, né, para o desejo sexual. Mas ele diferencia do que ele começa a chamar então de neurose de angústia, que tem como sintomas essa irritação, às vezes a vertigem, às vezes uma angústia, ou sempre a angústia como central nesse aspecto de sintoma da neurose. E para ele a etiologia, a origem desse tipo de doença, da neurose de angústia, seria então a perturbação da vida sexual. Algo está acontecendo na vida sexual da mulher ou do homem que gera essa neurose de angústia. Então, nesse primeiro momento, ele diz o seguinte: na mulher, a causa é ou a virgindade ali que está prestes a deixar de ser, né? Então, a virgindade que não sabe o que está acontecendo, que não conhece os assuntos sexuais, mas que está aflorando na pessoa esses desejos. Também o fato da mulher recém-casada ter que lidar com essas questões pela primeira vez, isso vai gerar essa neurose de angústia